Olá, graça e paz, tudo bem? Senhor conosco, o Senhor te abençoe nessa noite. Vamos orar e depois nós vamos para a palavra, amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, nesse dia, porque o Senhor nos concedeu, Pai, a possibilidade, Senhor, a capacidade de fazermos tantas coisas importantes. Obrigado, Senhor, cada um na sua vida, cada um, Pai, com o seu trabalho, com as suas obrigações, com as suas responsabilidades nessa vida, mas o Senhor, ó Pai, nos capacitou, nos abençoou a chegarmos aqui, Pai, para poder te agradecer na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido a nossa companhia brilhante, maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado no nosso coração calor, ardor por ti, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Não nos deixe, Senhor, faltar. Não falte, Pai. Não permita faltar ao nosso coração, ó Senhor, essa fé no Senhor, esse reconhecimento, Pai, esse olhar de poder, Senhor, perceber o teu movimento a nosso favor. Sim, Pai. Obrigado pela comunhão de hoje, pela tua companhia agora, Senhor, que vamos abrir a tua palavra e vamos falar sobre ela. A tua palavra é profecia que há de revelar, Senhor, o que vai nos nossos corações e principalmente, maravilhosamente, compartilhar conosco aquilo que vai no teu coração. Sim, é como lhe peço nesta hora. Fala em nome de Jesus. Amém. Prezado, a nossa palavra de hoje, ela está registrada no capítulo 34 de Jó, no verso 36. Jó 34, 36. E diz assim: se Jó fosse provado até o fim, pois responde como os maus. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Tem aquelas pessoas que não são assim muito, que não têm amplo conhecimento bíblico, né? Pelo menos já ouviu falar assim, paciência de Jó. Jó é uma história de um homem que nós assim o admiramos, né? Pelo que ele passou. O fato marcante na vida de Jó nem foi assim a sua riqueza, a sua família, nem foi os seus sucessos assim na sua vida, né? Mesmo que teve bastante. Mas o que há de mais marcante na vida de Jó é o fato dele ter sido tão provado. Minha opinião, de ter sido brutalmente provado. Sabemos como a história se deu, o porquê aconteceu, não é mesmo? E Jó, então, a história de Jó se apresenta aqui como um homem moído. Jó não tinha mais para onde descer. Jó perde os filhos, Jó perde bens. Jó agora, sentado, no momento da vida, sentado em cima das cinzas, raspando as suas feridas com caco de telha. Ferida espalhada no corpo dele. Ô gente, poxa, né? A gente perde alguma coisa dentro da casa da gente, a gente perde uma nota aí de 10 reais, 20 reais, aí a gente fica triste, chateado. Nossa, eu tinha 20 reais aqui no bolso, onde é que eu coloquei esse dinheiro? A gente perde na nossa casa coisa sem valor, perde uma colherinha de mexer café. Nossa, mas eu fazia parte do conjunto, não sei o que eu tinha. Qualquer coisa que você tenha alguma estima e que perde, você fica triste. A gente fica triste. Fica ou não fica? Fica. E fica, né? Um caraminhola na cabeça. Não, quem que pegou? Primeira coisa que vem na cabeça, não, quem pegou esse negócio? Muitas vezes a gente mesmo, na nossa distração aí, até joga as coisas fora, sem perceber, não é mesmo? Mas fica teoria da conspiração, né? Alguém pegou. E assim, os mais assim, animais falam, você foi o diabo que escondeu. A gente faz essas coisas, né? Agora imagina Jó, as coisas profundas da vida que ele perdeu. Poxa vida, Jó perdeu todos os filhos. Nossa, a minha mãe perdeu a filha dela aqui, né? A minha irmã. Que tristeza, perdeu uma. E Jó perdeu todos. Perde
perde bens, né? Perde bens. Diminui R$ 100 no seu salário para você ver os pulão que você vai dar aí, de raiva, de ódio, de se sentir injustiçado. Tira 100 conto aí no seu salário para você ver. Imagina, Jó. Quebrou, perdeu todos os seus bens. Miseravelmente agora Jó estava ali, né? Eu nem gosto de imaginar, né? A situação de Jó, fisicamente, como que Jó ficou, né? Ia estar pele no osso, né? Já estava doente. Sei lá que doença é essa que Jó estava com ela, né? Sei lá o que é. Mas tinha certeza que ele estava raspando as suas feridas. Nossa, pelo amor de Deus, né, gente? Imagina. Então não vamos deter muito nisso, não, porque até achar de falar, né? Então Jó é essa pessoa que estava ali tentando entender as suas dores, tentando entender o porquê das coisas. Ele dizia, poxa, mas eu sempre fui temente a Deus, meus filhos estavam lá se banqueteando, fazendo festas, e eu no outro dia de madrugada estava aqui oferecendo sacrifício a Deus, pedindo perdão, né, por eles, porque eles devem ter feito alguma coisa lá que desagradasse a Deus, né? Era tão cuidadoso da minha vida espiritual, zeloso, temente a Deus. Mas eu fiz tudo certo aí. Por que essas coisas me acometeram? E esse aí então era o pensamento de Jó, não é mesmo? Bem, aí os amigos vão lá visitar Jó, né? Ok, tinha que ir mesmo. E a primeira lição é, queridos, nós temos que ser solidários, estamos aqui na igreja, irmãos em Cristo. Já recebeu o nosso apoio, nossa visita, as pessoas esperam isso aí. De ir lá né, e chorar junto. Claro que cada um tem os seus problemas, né? Mas aquilo nós temos que nos apresentar. Aquilo que é da nossa parte fazer, nós temos que fazer. Nós temos que nos comprometer. Ver, né, os nossos parentes, nossos amigos aí, situação difícil, aí fala, sabendo uma coisa, eu não vou nem procurar saber, não vou nem procurar aprofundar não, que vai que me pede ele emprestado, né? Não quer saber. Fulano tá doente, mas fulano tá doente, mas a filha dele faz isso, a filha dele faz aquilo. Mas ele é assim, mas olha a atitude dele, não sei o que. Então nós, muitas vezes, quando nós não queremos desenvolver, a gente começa a dar desculpa para as coisas, né? Desculpa. E os amigos de Jó chegaram ali, sentaram, né? E o que é que eles, então, se prontificaram? Ficaram uma semana ali com Jó, né? Diz a palavra chorando e meditando, e ninguém abria a boca, ninguém falava nada. Não, porque via que o sofrimento, que a dor dele era grande demais. Mas então aí, passada essa semana, eles vão começar a conversar, né? Falar. Olha, Jó, eu acho que você está passando por isso tudo aí, né? Você deve ter feito alguma coisa errada, que não é possível. Deus não é tão injusto de deixar um servo dele fiel, né, passar por isso que você está passando. Jó, você é isso, é aquilo. São as explicações que a gente tenta achar para as nossas dores. E dores nesse mundo não faltam. Em algumas ocasiões, e para alguns irmãos, dores na nossa própria vida, na vida dos outros também, né? Tem vezes aí que a gente está aí, né, passando assim, arrastando uma cachorrinha aí, né, querido? E vários são os motivos. E nem há necessidade de ficar falando de problema aqui não, que, né? A gente já sabe, nós somos adultos, nós estamos nesse mundo aí, sabemos muito bem a vida de cada um. Nós conhecemos muito bem a nossa própria história, a história dos outros. Tem gente que sofre demais, nossa. Tem gente que sofre demais. Nós queremos explicar, queremos dar as explicações, né? Então é nessa hora que o nosso pecado começa a aumentar. A gente não sabe das coisas, a gente não sabe ligar os pontos, né? E são muitas coisas que a gente absolutamente desconhece. Algumas coisas a gente, né, dá palpite, imagina, supõe, mas outras nem supõe, estão muito longe da nossa realidade, mas a gente quer dar explicação. Então os amigos de Jó começam a falar com ele, falam, Jó, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo.
que você é isso, que você é aquilo, que você não sei o que, papapá. E finalmente essa passagem que nós lemos aqui, foi o último amigo dele que falou, quando todo mundo já falou e Jó respondeu também, deu lá as suas opiniões, e se queixou. E nem poderia ser diferente, né? Se queixou das suas dores. Então esse amigo dele aqui fala assim, amigo, quem dera se Jó fosse provado até o fim. Nossa, que palavra cruel, que pensamento cruel, que sentimento cruel, porque Jó não estava concordando com as opiniões dele, porque Jó não estava concordando com as teses aí do amigo, né? Que sabia tanto quanto ele, até menos, não sabia nada da vida, né? Porque até enquanto um está lá moribundo, o outro lá está cheio de saúde, né? Enquanto o outro teve grandes perdas, o outro não perdeu nada. É justamente isso aí que quer dar as lições da vida, né? Falar. E nós somos assim também, querido. Nós estamos numa posição muito privilegiada, queremos entender e dar palpite na vida dos outros, na problemática dos outros. Questões que a gente, nossa, nem imagina. O que é isso, né? Mas a gente está dando palpite. Se orasse mais, se buscasse mais a Deus, se ele fizesse campanha tal, se ele fizesse aquilo outra coisa, se ele não sei o quê. Não é mesmo? E às vezes até é verdade mesmo, né? Mas não é o caso, querido. A grande questão aqui é que alguém, sendo contraditado na sua opinião, deseja para o outro algo terrível. Jó não tinha mais para onde descer, Jó não tinha mais por onde sofrer, Jó não tinha mais para onde, a quem recorrer, o que fazer. Jó não tinha o que fazer. Mas aí vem alguém e fala, Jó, você não concorda comigo não? Você está sem paciência de me ouvir? Você não está considerando o que eu estou falando não? Então quem dera se você fosse provado até o fim, porque tudo que você está falando aí, tudo que você falou aí, todo o sentimento que você expressou, tudo aquilo que você expôs aí, que reflete o seu momento de vida, você não concorda comigo não? Então quem dera se você fosse provado até o fim. Poxa, olha que maldade, falta de misericórdia. Em toda a palavra de Deus, toda a extensão da Bíblia, a gente ouve que Deus tem sido misericordioso para conosco, ajudador. Então, queridos, diante do problema das pessoas, nós também devemos ser misericordiosos, condescendentes, entender a dor dos outros, saber o que as pessoas estão padecendo e sofrendo tanto, dizer para elas que nós também não sabemos da dor, do motivo, da origem, das dores dela. Muitas vezes nós não sabemos, mas a palavra que nós temos é uma palavra de misericórdia. Não deve sair dos nossos lábios uma palavra assim tão fora de contexto, porque é certo que nenhum de nós gostaria de ouvir isso. Nós não gostaríamos de ouvir isso. O que nós gostaríamos de ouvir? Você vai sair disso, querido, vamos orar aqui para o Senhor te consolar, para o Senhor te ajudar. O que eu posso fazer por você? É mesmo? A nossa palavra, ela deve ser cheia de misericórdia. A palavra cheia de condescendência. Uma palavra cheia de sentimento, né, de solidariedade. Muitas vezes, querido, em situações, né, que a gente, se nós não sabemos o que dizer, proclamemos a palavra. Nós estamos aqui, se nós não sabemos o que é, o que deixa de ser, não é dizer que fulano de tal é injustiçado. Não, fulano de tal não tem sorte. Fulano de tal, coitado de fulano de tal, sem sermos indulgentes, não é isso não, mas tem a palavra do Senhor, né? Que Deus pode te levantar, Deus pode te sustentar, Deus quer te sustentar, te livrar dessa situação. Eu, durante 6 anos da minha vida, eu preguei
né, lá na Dutra Ladeira, né, penitenciária Dutra Ladeira. E eu vi ali a maior parte daquela população carcerária de jovens, julgando a vida fora naquele lugar ali. E quantos ali enganados, esperando uma oportunidade para sair dali. Ó, eu caí da primeira vez, mas não vai ter segunda não, querendo uma nova oportunidade. Puxa vida, ao invés de uma oportunidade para acertar, está procurando uma oportunidade para errar. E vai cair lá dentro de novo. Não é essa história de tantos presidiários aí? Não é isso, nenhum momento que muita gente está esperando, né? A tal da saidinha de Natal. É a saidinha, né? E para fazer o quê? Para conviver com a família, procurar o Senhor, uma igreja, pastor, ora por mim aí. Quero uma nova chance na minha vida, me ajuda. Ajuda em oração? Não, com certeza, muitos deles, a maior parte não quer não. Quer aprontar de novo, né? E qual tem que ser a nossa palavra diante dessa miséria espiritual? Que misericórdia. Intercedeu, querido, eu não sei porque que você é doido desse jeito, eu não sei porque que a sua vida virou para esse troço, eu não sei dizer, com as minhas teorias aqui, o que eu quero te dizer, querido, é que tem esperança para você se você quiser. A vida que o Senhor Jesus tem para você é uma vida diferente, né? Isso nós temos que falar, porque esse aqui é o Evangelho da misericórdia, o Evangelho que transforma caminhos. Assim é cada um de nós na nossa vida, procurar o Senhor a cada dia, não é mesmo? O Senhor mudar a nossa sorte, pensar como Ele pensa, ver a vida como o Senhor vê, e podemos, claro, é porque Ele diz que apesar dos pensamentos dele serem maiores que os nossos, e os caminhos dele maiores que o nosso, mas o Senhor divide conosco a vida dele, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós podemos ter o pensamento de Deus, se nós o buscarmos e quisermos, nós podemos. Então que o Senhor te abençoe nessa noite, que você seja uma pessoa cheia de misericórdias, cheia de entender a dor dos outros. Talvez, e aqui, ó, a relação aqui nem é de inimigo, não, eles eram amigos. Eu não tenho dúvida que aquelas pessoas que estavam ali, os amigos de Jó, amavam Jó, gostavam dele. Se não gostavam dele, não estava ali. Gostava dele, queria o bem dele, mas entraram por um caminho que não tem nada a ver com a amizade, né? Que é entender as dores da vida, filosofar em cima do sofrimento dos outros. Se você quer filosofar, se nós queremos filosofar sobre o sofrimento, vamos filosofar sobre os nossos, né? Agora, filosofar sobre os outros, as pessoas sofrendo, as pessoas tristes, as pessoas levando uma vida desgraçadamente em prisões e cadeias espirituais, e a gente querendo entender a dor dos outros, não entendemos nem a nossa. O que nós temos que ter é a palavra do Evangelho. O Evangelho que ajuda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que abençoa. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, seja você, né, e você mesmo, em primeiro lugar, você com as suas dores, não querer explicar nada não, querido. Tem que fazer é recorrer ao Senhor Jesus, correr para os braços do Senhor, falar: Deus, muda a minha história. Muda a minha história. Até hoje eu fui assim, mas agora eu não quero ser mais. O que é que eu tenho que fazer, Pai, para eu ter essa vida que o Senhor tem para mim? É isso? É recorrer ao poder do Evangelho. Porque blá, 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 os seus pensamentos, as minhas opiniões, não muda a vida de ninguém, não muda nem a minha, quanto mais a dos outros. Opinião de ninguém muda nada não, querido. O que muda é a palavra de Deus. Amém? Então queira muito a palavra para ter a sua vida transformada e para que você seja um anunciador, todos nós sejamos anunciadores das boas novas, do Evangelho que transforma vidas, que transforma a nossa história. Amém, meu querido? Então que em nome de Jesus você se apoie nesta palavra de querer muito ter a sua vida transformada pelo Senhor. O Senhor pode fazer isso por você, assim como fez, transformou a sorte de Jó. Então, sejamos cheios de misericórdia. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sim, Senhor Jesus, nós somos tentados muitas vezes a explicar coisas, Pai, querer explicar, Senhor, a nossa vida, a vida dos outros,
Mas, Senhor, estamos trilhando em caminhos que nós não conhecemos, falando coisas que nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, aquilo que o Senhor já nos revelou. E o que o Senhor nos revelou é que o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor deseja mudar a nossa vida. Sim, Senhor, isso aqui transforma o nosso coração. Faz de nós, Senhor, pessoas mais misericordiosas. Para com as dores de tanta gente. Estejamos aqui prontos, Pai, para libertar, Pai, tantas vidas estão aprisionadas pelo diabo. Sim, Senhor, eis-nos aqui, faz assim com as nossas vidas, para a Tua glória. É como lhe peço, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida, tá valendo? Deus te abençoe. Um abração para você. Valeu, tchau.